Depois de 5 anos sem lançar um livro de crônicas, Antônio Prata volta ao gênero com 30 e poucos. São quase 80 textos feitos para a Folha de São Paulo e selecionados pelo próprio Antônio Prata, que está aqui no estúdio. Boa noite, Antônio. Boa noite, Cunha, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo novamente ao Metrópolis. Já mostramos a capa aqui. 30 e poucos, tem um peixe, uma folha da Folha de São Paulo, uma crônica sua. Isso mostra o quê? A descartabilidade possível de uma crônica e trazendo ela para o livro, torná-la um pouco mais permanente? É um pouco brincar com essa piada, né? A piada é que o jornal um dia tá com as notícias e tá na mão de todo mundo, no dia seguinte está embrulhando peixe, forrando obra. E aí a gente resolveu botar, a gente não, o Alceu, que é o artista gráfico lá da companhia, resolveu brincar com isso e embalar esse peixe. Inclusive, encontrei um pessoal numa festa outro dia que falou, jantei a sua capa. Eu falei, como assim? Falaram, sou amigo do Alceu, ele comprou o peixe para fazer essa foto e depois ele assou o peixe. É um vermelho, é um peixe... Eu ia muito para Ubatuba, pesca-se muito no litoral de São Paulo. Que vermelho. peixe é esse? Vermelho chama. Se chama vermelho? Chama vermelho, é. Muito bem. Vou mostrar aqui a capa de novo. Para quem não conhece esse peixe aqui, é o peixe vermelho, que, na verdade, eu não conheço. Quem não quiser comprar o livro, pode comprar o peixe, né? Eu acho que vai se dar melhor. Tá certo. Eu vou propor para você uma brincadeira, tá? A gente vai mostrar um trechinho de um vídeo bem rápido. Assim que você identificar a qual crônica ele está correlacionado, você já pode começar a falar. Tá ótimo. Tá? É tipo, Maestro Zezinho, qual é a música? Antônio Prato, qual é a crônica? Tá Pode ótimo. ser? Claro, e se eu demorar muito, você me diz qual é a crônica. Eu digo e aí qual é a comento. crônica, exatamente, e você perde um ponto. Tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Número 1, pode rodar. Aonde? Se as meninas do Leblon não olham mais sim, pra isso já. mim. Já matou? Claro que sim, essa é fácil, essa é fácil. Qual é a crônica? Tem até a ver com esse óculos aqui. Foi a compra de um óculos. E é uma crônica que eu conto que fui comprar. E eu sempre tive essa questão na hora de comprar óculos, porque é um momento que você tem que definir muito radicalmente quem você é esteticamente, né? Você vai comprar um pretão de acetato, você vai comprar um de tartaruga, você vai comprar um John Lennon, né? É mais ou menos como você sair dali falando, eu sou um intelectual, Sim. eu sou um esportista, né? Eu sou alguém que vai sair daqui, vai se jogar numa suruba, né? Os óculos dizem essas coisas e tal. Quem é que se joga? Qual é o tipo de óculos quem se joga numa suruba? Olha, talvez óculos escuros, se não quiser ser reconhecido. Opa! Um óculos verde, de oncinha, talvez, não sei. Então é um pouco sobre isso. E daí era a minha falar um pouco sobre isso, sobre essas questões envolvidas na compra do óculos. Muito bem, preparem aí o 3 que eu vou perguntar. Antes disso, eu pergunto para você, está na mão? Mas eu vou fazer uma pergunta. Você já citou que influências, quando eu pergunto para você, ninguém diz assim, eu fui influenciado por Hanna-Barbera ou por Marvel Comics. Eu pergunto para você, você foi influenciado por Hanna-Barbera e Marvel Comics? Mais por Hanna-Barbera do que por Marvel Comics. Eu assisti muito desenho animado e, enfim, eu nem sei quais são Hanna-Barbera, quais não são, mas Tom assim, Pichote, Pepe Legal. Pepe Legal, essas coisas, e Tom e Jerry. Tom e Jerry. Tem muito mais horas rodadas no meu HD de Tom e Jerry do que de Tolstói. Então, embora eu queira preferir falar que Tolstói é uma influência, talvez o Tom, mais Tom e Jerry do que Tom Jobim, assim, infelizmente. Antônio Prata, qual é a crônica? Pode rodar. Essa também. Já deu para matar? Já deu. Ok, muito bem. Você pode falar qual é que é a crônica, então. Vamos ficar um pouco com Slash, tocando Sitiado Mine, que é melhor. Você gosta? Muito, gosto muito. Pode colocar o som e volta aqui pra gente, só com o áudio para nós, que aí a gente vai mostrar do que surgiu, que é isso aqui, não é? É isso aí, esse foi um momento de epifania quase que religiosa da minha vida. Foi um momento em que eu aceitei que eu poderia fazer air guitar na pista de dança, né? Que é o air guitar, esse gesto que os homens... O air guitar, que se chama, que é uma coisa assim. que os homens adoram fazer, que é tocar uma guitarrinha. E as mulheres ficam profundamente constrangidas com seus namorados ou maridos fazendo aquela coisa ridícula, né? Eu fiz uma enquete na redação e as mulheres realmente acham ridículo. Pior isso. que pochete. Pior que pochete. Pior que pochete, como se você né? tivesse de croque na pista de dança, assim, entendeu? Mas aí é uma crônica que eu falo, cara, eu vou fazer mesmo, entendeu? Eu já tô com... Tem a ver isso com 30 e poucos anos. Com 30 e poucos, eu ia dizer, porque você cita 30 e poucos. 30 e poucos você pode fazer o que você acha que
quem você é? Assume? Chama 30 e poucos, mas eu já estou com 30 e muitos. É porque ele começou a ser escrito com 30 e poucos. Eu acho que tem um pouco disso. Na adolescência, você começa a querer se enquadrar um pouco, mesmo que seja se desenquadrando, sendo punk, ou hippie, ou hardcore, tá? Mas você quer preencher um ideal estético, assim, vamos dizer, né? E até os 30, eu acho que você vai ainda, pensando muito no que significa a gola, meia para fora, meia para dentro, né? Depois de 30, você já começa a relaxar um pouco, você já começa a pensar, pô, mas isso aqui, por exemplo, daqui é um tênis de vir para o Metrópolis, entendeu? Ah, você escolheu esse É um tênis. Vans, é um tênis de Nossa, skatista e tal. É muito legal esse É tênis. muito legal, mas se eu tenho que ir na padaria, eu boto um tênis de corrida, um Nike Air chucro, entendeu? E aí vou pra padaria andando, pisando no fofinho, entendeu? Claro. Então, tem até um que fala sobre isso, sobre o tênis, né? O tênis de corrida também é um outro passo nesse processo de Homer Simpsonização do homem, assim. E a guitarrinha faz parte disso. Pode preparar o número 2 aí, que eu quero saber se o Antônio vai associar de imediato. É claro, é tudo muito fácil, viu? Não tenho, acho que, nenhuma que seja difícil. Tá ok? Pode rodar? Roda então aí. Because you find yourself off the streets again. That don't mean Ai. Esse é o Keith Richards, né? Esse é o Keith Richards, novo disco dele. Eu tenho dificuldade de reconhecer porque eu sou um pouco traumatizado. Qual é o seu trauma com Keith Richards? Tem aí também, Tá aqui. né, tá aí essa história, uma história muito triste do livro, não são Se só chama momentos Eu, engraçados. Ela e o Keith. Não são só momentos engraçados, é bom você trazer esse assunto, que eu dei para minha mulher a biografia do Keith Richards. E ela começou a ler meio com horror, falando que cara horroroso, ele brigou com um empresário, esfaqueou o empresário. O Charlie Watts, baterista, estava fazendo barulho no andar de baixo do hotel, ele pegou um revólver e deu uns tiros no chão. E aos poucos ela começou a achar engraçado, falou, olha que engraçado, eles voltavam da balada, pegavam um barco, iam tomar café não sei aonde. E aos poucos eu comecei a ver que ela estava ficando meio afim do Keith Richards. E como eu falo, aí ninguém é menos Keith Richards do que eu, entendeu? Eu sou aquele Você cara não tem que... nada a ver com o Keith Richards? Nada, eu tava indo na padaria de tênis de corrida, entendeu? E ela tava apaixonada por um cara que aos 70 anos, 76 anos, sobe num coqueiro, cai, quebra a cabeça e leva uma semana para perceber. E provavelmente estava injetando alguma droga que a gente nem sabe que existe. E aí é um pouco sobre isso, sobre eu tendo que lidar com essa paixão platônica da minha mulher pelo Keith Richards. Foi resolvida essa paixão platônica? Olha, pelo menos ela nunca mais tocou no assunto. Talvez ele esteja tendo um caso platônico há uns 6 anos e não saiba de nada. Tá certo, vamos ver. Tem a número 4 já aí na mão? A mão, pode rodar, então 4. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! Não, isso não se faz. Isso não se faz com o povo brasileiro, Cunha. Tem que relembrar esse momento. 2014, Copa do Mundo, Brasil-Alemanha. Qual foi o resultado mesmo? Ninguém lembra, ninguém sabe direito. Eu sei que a gente fez um no final, do Oscar. O Oscar fez um gol. Esse time do Flamengo fez alguns antes, né? 7. Pois é. Cara, eu tava lá. Você estava lá? Eu tava lá. E nem tá no livro as crônicas. A que tá no livro é uma que eu escrevi 2 semanas depois, chamada Gol do Brasil. Não, o Gol da Alemanha. Acho que é Gol da Alemanha. É o 7-1. 7-1? Não, se chama 7-1. 7-1, chama 7-1. Isso, página 151. Mas é que nesse jogo eu estava lá no estádio e eu tinha que mandar a crônica, eu estava escrevendo para a Folha, eu tinha que mandar 15 minutos depois do apito final. E os caras que escrevem sobre o jogo, eles vão escrevendo durante o jogo e conseguem, porque eles têm que mandar uma descrição do que está acontecendo. Eu sou incapaz de fazer uma crônica ao vivo, digamos assim. Claro. Então eu levei 2 estruturas de crônica. A estrutura da vitória, que começava assim, lutamos, batalhamos, foi um jogo difícil, mas infelizmente, barará, e a da derrota, que era lutamos, barará. Não lutamos e não batalhamos. 26 do primeiro tempo eu falei, já era. E aí eu abri o laptop lá na tribuna e escrevi uma crônica em 40 minutos. Mas essa crônica não está aí, porque era uma crônica que não ficou tão legal assim, devido ao trauma psicológico, físico. Trauma. Agora eu quero saber se você tem trauma. Pode ir para 7? Eu tenho que enrolar aqui para ir para 7. Vamos para 7? Ah, tá enrolando um pouquinho, tá vendo lá. 7 tá a 1, na mão, 7, roda então. 7 e última. Essa é difícil. É John Bonham, não? Joe Bonham, John Bonham tocando tocando bateria. bateria. A música é
Moby Dick. Moby Dick. Uma grande solo da história da bateria. Exatamente. Sim. E você cita Moby Dick aqui no Sim. seu livro, numa crônica. É difícil de lembrar qual crônica, porque é alguma crônica sobre filhos. É não sobre filho, sobre como nanar, como ninar, uma criança. Isso, Lembrou? isso. Lembrei. As crônicas sobre filhos, eu não lembro muito delas, porque elas foram escritas durante esse período de guerra, dos primeiros meses da criança. Aham. Né? Eu, sinceramente, não lembro como o solo do John Bonham entra na crônica. É o seguinte, porque eu li. Você diz assim, ó, que com o tempo você, ninando uma criança, você descobriu várias coisas. Por exemplo, como abrir uma porta com o cotovelo. Acender a luz com a bunda. Acender a luz com a bunda, o que mais? Outras coisas. Entre elas, se você, por acaso, tem uma mão solta, você tocaria todo o solo de Moby Dick. De Moby Dick na bateria. Porque você já estava craque. É impressionante. As habilidades que você consegue mexer o dimmer da luz e calcular com um movimento assim de bacia, sabe? Com o bebê no colo. E você, sem articular esse movimento aqui, o movimento da bacia, você consegue fazer assim e mudar o dimmer, enquanto com a perna você abre a gaveta da fralda, tira o Bepantol, passa com o pé o Bepantol na bunda do bebê, no seu colo. É impressionante. Infelizmente você não usa isso para outra coisa, né? Só para esses momentos. Agora, com essa brincadeira toda, eu ia pedir, o tempo esgotou, mas eu acho que fica muito claro do que é a crônica. E por isso, achei interessante também como eles colocaram aqui o que era ser um cronista no século XX, o que é o ser um cronista hoje em dia. Mas eu acho que com a nossa conversa aqui, com essa brincadeira que eu fiz com você, já dá para ter uma ideia. E mais um pouco, porque eu acho que foram só umas 4 ou 5 que a gente fez aqui, tem quase 80, vocês podem ver em 30 e poucos, um novo livro de crônicas, depois de 5 anos, que o Antônio está lançando. Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui no Metrópolis. Gostou da brincadeira? Muito, demais. Ficaria aqui. Eu ganhei, eu perdi um ponto que eu não lembrei perdeu um ponto. Como aparece na crônica. Mas eu vou recorrer ao STF, porque essa parte não estava claro que eu perderia ponto se dentro da crônica eu não lembrasse como aparece. Recorra, então. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Valeu. Até a próxima. Até.